Olá, aqui é a Letícia e Bridgerton estreou na Netflix. Então, esse vídeo aqui é uma análise de como a série adapta o livro O Visconde que Me Amava, da autora Julia Quinn. Então, para essa análise, a minha referência é o livro Manual do Roteiro do Sid Field, em que ele aborda o que é adaptar um livro, uma peça de teatro ou um artigo de jornal em um roteiro. O Sid Field foi um roteirista e contribuiu bastante para a área cinematográfica. Entre diversas realizações, Sid Field dedicou vários anos a escrever e a ler roteiros. Então, ele explica que a gente tem que encarar um filme ou uma série que foi adaptada como um material original, algo novo, porque adaptar significa transpor um meio para o outro, são coisas completamente diferentes. Então, pode ser que seja necessário acrescentar novos personagens, novas cenas, criar uma sequência de ações que não estava no livro. Então, sabendo disso, Bridgerton, para quem ainda não está familiarizado com o universo de Bridgerton, a série é inspirada na série de 9 livros da autora Julia Quinn, em que cada livro, cada edição foca em um membro da família diferente. E a proposta da Netflix é justamente trazer a cada temporada o foco em um irmão diferente. Na primeira temporada, a gente conheceu a Daphne Bridgerton e o Duque de Hastings, o Simon. E agora, na temporada 2, a história é sobre o Anthony Bridgerton em busca de um casamento para cumprir as suas responsabilidades como visconde. Mas uma das regras dele é quebrada quando ele se apaixona pela Kate Sharma. Então, além dos personagens que a gente já conhece, que foram apresentados lá em 2020, o ano de lançamento da primeira temporada, a gente vai conhecer novas famílias que chegam aí a Londres do século XIX, que é o período em que a série retrata. Eu falei mais sobre quem entra na série, as músicas que foram adaptadas de forma instrumental aí para a segunda temporada. Tem Harry Styles, Miley Cyrus e também Rihanna, entre outras músicas. Eu falei mais no vídeo que tá aqui na descrição, você pode conferir lá também, que é um complemento para esse vídeo. Mas para uma série ser bem colocada aí para quem assiste, um dos pilares é tratar muito bem os dilemas dos personagens principais, principalmente dos protagonistas. Porque em cada episódio a gente vai ter esse dilema reforçado. E só lá no último episódio da temporada que esses dilemas vão ser resolvidos. Então, o dilema do Anthony é se casar, mas não por amor. Então, ele tem que assumir as responsabilidades como o primogênito da família. Esses são os principais dilemas, os principais conflitos que o nosso personagem principal enfrenta. No livro, a gente tem ainda uma questão de que o Visconde tem um drama com relação à idade, que ele vai morrer mais cedo, morrer jovem, não vai conhecer aí os filhos com a esposa. É justamente por causa disso que ele não quer se casar por amor, então ele cria algumas regras, e ele tem que seguir essas regras para que esse casamento seja bem sucedido e que ele cumpra essas responsabilidades. Então, a Kate Sharma chega aí com a irmã Edwina e a mãe Mary Sharma. Elas chegam para a nova temporada de festas e bailes na Londres do século XIX. E a família Sharma é inspirada na família Sheffield do livro. Então, para a série, a produtora da Shondaland, os criadores aí da série, eles trouxeram uma inspiração asiática para essas personagens, para nossa protagonista, Kate Sharma, que são atrizes de origem asiática, justamente para se aproximar cada vez mais da realidade multirracial que a gente tem, Então,
são atrizes que têm origem asiática, a família Sharma chega da Índia, e isso é o trabalho, um dos quesitos aí que diferencia o trabalho da Shondaland, a produtora fundada pela Shonda Rhimes. A gente viu isso na primeira temporada, na segunda temporada ainda é bastante presente, né? A representatividade, né? A diversidade se aproximar cada vez mais da realidade multirracial que existe, né? No nosso mundo inteiro. Eu falei mais sobre quem é a Shonda Rhimes, como que os trabalhos da Shondaland se diferenciam aí, né, no mercado audiovisual. Tem um vídeo aqui também na descrição do vídeo em que eu conto mais sobre quem é a Shonda Rhimes, você pode conferir lá também. Então, esses dilemas, né, esses conflitos dos personagens, a gente vê no livro, mas aí para a série novos elementos foram acrescentados para dar mais peso aí para esses personagens. Por exemplo, a Kate faz um acordo com os avós da Edwina e ela deve se casar com um homem da nobreza para que eles deem o dote para o casamento. Isso tudo a Kate faz escondido da Mary e também da Edwina, isso a gente não vê no livro. Outro elemento criado aí é o casamento da Edwina com o Anthony. Os avós da Edwina, né, os pais da Mary, que são os Sheffield, que eu acabei de falar, né, dessa inspiração da família Sheffield, que se tornam aí a família Sharma, de origem asiática, que na verdade no livro a gente só conhece a família Sheffield. Então na série a Mary casa com o pai da Kate e ela assume esse sobrenome Sharma. Então eles trouxeram essa explicação, né, do porquê mudar o sobrenome da família. Eu achei isso muito legal, eles explicarem isso na série, né, e trazer de uma outra forma que fundamenta ali o porquê deles fazerem isso, né. Outro elemento também é que eles aprofundaram bastante a Mary, eles trazem na série que a Mary foi a incomparável da temporada dela, né, que é incomparável, que a gente conhece na série, são essas moças que estão debutando e tem a proteção aí da rainha, que a rainha escolhe o diamante da temporada, que vai ter os olhares de todos os pretendentes e de todas as mamães aí da temporada, né, nesse mercado do casamento. E também um último elemento aí que eu destaco é que elas vão a convite da Lady Dunbar, né, que a gente não vê isso no livro. Então, todos esses elementos, né, tem vários outros elementos, mas eu destaco esses aqui que aprofundam ainda mais, né, que reforçam ainda mais esses dilemas dos personagens. Então, foram elementos criados para aprofundar justamente para a série. A gente conhece um pouco no livro e tem outros elementos criados para a série. E aí, a mudança mais perceptível, né, que tem a mudança mais radical de fato, é a Edwina dar continuidade ao casamento com o Anthony, porque no livro o Anthony corteja a Edwina porque ele acha ela a mulher ideal para se casar ali, né? Que é o que ele precisa, é o que ele idealiza ali no momento. Como eu expliquei das regras, né, que ele cria para que tenha esse casamento bem sucedido, para ele assumir essas responsabilidades ali frente à sociedade, frente àquela alta sociedade do século XIX. Então ele julga ali que a Edwina é essa mulher ideal que ele precisa para o casamento, mas ele não tem paixão por essa moça, né? Quando na verdade ele se aproxima ainda mais da Kate. Então na série a gente tem uma apresentação muito legal de como eles se conhecem. Então já tem aí esse primeiro conflito entre os dois, né, que a gente tem bastante no livro. Então, a mudança mais perceptível aí é esse casamento entre a Edwina e o Anthony. Apesar de que eu, Letícia, prefiro muito mais de a gente não ver aí uma rivalidade de uma certa forma entre a Edwina e a Kate, porque no livro uma das coisas que eu mais gostei foi essa relação das duas irmãs, né? Que apesar delas não serem da mesma mãe, mas elas se cuidam ali uma da outra, elas têm uma relação muito bonita.
E até a Edwina comenta que quando o Anthony se casa com a Kate, ela se sente muito feliz porque agora ela pode conhecer esse sentimento do que é ter um irmão mais velho, porque ela nunca teve isso, então ela tem um sentimento de alguém ali que assume esse papel dentro da família. Então a gente tem ali na série algo completamente diferente, né? A gente tem um plot aí do casamento entre a Edwina e o Anthony. Mas apesar dessa minha opinião, a minha análise, a minha percepção é de que esse plot do casamento foi uma escolha completamente dramática, porque a gente precisa de drama, né, para nosso filme, para nossa série. Então aí para Bridgerton, essa escolha, né, da equipe criativa, né, do showrunner Chris Van Dusen, é trazer mais carga dramática para a série. Porque principalmente naquela sequência do casamento, é drama atrás de drama, né? A Edwina percebe ali que desde então ela estava vivendo o que a Kate idealizava e não era o que ela queria. Então naquele momento ela percebe que tem algo a mais entre a Kate e o Anthony e ela decide então não se casar naquele momento com o Anthony. E essa é minha percepção também, de que a Edwina ali como personagem, porque a gente não vê muito isso no livro, né? Para a série, a Edwina tem um arco muito maior da personagem. A Edwina, então, ali é a forma física de que a Kate e o Anthony não têm o controle de toda a situação, que é que o Anthony e a Kate são muito mais aprofundados na série. A gente conhece personagens com conflitos muito maiores. Então, o luto, a responsabilidade de assumir muito antes do normal ali, né? Deles assumirem bem jovens a responsabilidade de cuidar da família, de ajudar ali nas responsabilidades sociais. Então, tudo isso fez com que esses dois personagens criassem formas de reprimir o sentimento dos dois e manter tudo sob controle. Porque, como eu disse lá no começo, o dilema do Anthony é se casar, mas não por amor. E da Kate é de ajudar a irmã dela a se casar e não deixar a família em problemas financeiros. Então eles veem isso na Edwina, eles idealizam tudo isso na personagem da Edwina e faz com que ela se case com o Anthony. Mas os dois falham quando a Edwina decide não se casar com o Anthony. Então, eu acredito que esse plot do casamento é justamente para mostrar que eles não têm tudo sobre o controle, que foi aí o grande tema, né, de toda a temporada de Bridgerton. Então a Edwina veio aí para mostrar que eles precisam dessa transformação para conseguirem continuar a vida. E aí eu gosto no livro como a autora Julia Quinn narra esse conflito, essa implicância que o Anthony e a Kate têm no começo, e como isso se transforma em amizade, depois como um casal de fato. Eu consegui identificar isso na série, claro, de formas diferentes, né? Eles trabalharam muitos elementos que tem no livro da história, eles transformaram em outros ganchos ali para a narrativa da série. E aí, falando dessa questão do perfil de personagens, eu também consegui identificar a delicadeza da Edwina. E aí, para a série, a gente tem um arco muito maior e é muito legal, com a personagem cresce ao longo da temporada. A Kate, com o jeito forte dela, o jeito nada muito gentil, que ela se diferencia da Edwina por causa disso. Ela tem o gênio forte, inteligente. Então eu consegui identificar isso também. E o Anthony também, né? Ainda mais sedutor e muito mais responsável aí na série. Então todos esses elementos estão no livro e a gente conhece com novos elementos aí na série. Principalmente porque a gente já conheceu o Anthony lá em 2020, né, na primeira temporada, e aí ele sai dessa vida libertina dele e se concentra nesse casamento com a Kate, né? Ele se conhece mais,
se apaixonando por essa mulher que era o que ele não queria. Então essa paixão entre eles é o que escapa entre a Kate e o Anthony. Sem contar que eu não posso deixar de falar nesse vídeo é do cachorrinho Newton, que apronta muito mais na série. A gente vê ele no livro ele aprontando em momentos muito específicos, como a queda da Edwina no lago. Isso também a gente tem uma inspiração diferente na série, né, que é o Anthony que cai ali no lago. Então o Newton tem a presença dele ali na série, achei muito legal as implicâncias ali com o Anthony, muito bacana, e o Corge da família Sharma sendo representado aí também na série. Outro ponto importante é a relação do Anthony com o pai Edmund, que a gente conhece na série por meio de flashbacks, né, como ele morreu pela picada da abelha, a relação do Edmundo com a Violet. Então é uma relação que é importante para o Anthony, né, para esse nosso personagem. E no livro a gente sabe que a morte do pai impactou ele profundamente, né, por ter que assumir as responsabilidades como visconde. Então a gente conhece mais agora na segunda temporada como foi para essa família perder aí o patriarca da família. E aí, a série, claro, tem as outras tramas dos outros personagens. A gente vê a Daphne de volta agora na segunda temporada, mas agora ela é uma mulher casada com um bebê que a gente viu lá na primeira temporada. Então ela volta agora em momentos específicos na série, né, como quando a Heloise vai debutar pela primeira vez, né, a temporada já abre com isso. Ela aparece também no jogo de Pau Mal, que eu gostei bastante da dinâmica que eles fizeram ali para a escolha dos tacos, que o Anthony acaba com o último taco, taco rosa. A gente vê isso no livro, eu gostei muito dessa mudança que eles fizeram e funcionou muito ali para a série, né? O Anthony sai todo bravo ali quando ele fica com o último taco e a Kate que fica com o taco preto. Eu gostei disso. E a Daphne volta ali mais como a irmã do Anthony. Ela ajuda ele nesse mercado dos casamentos, ela ajuda a ele encontrar essa mulher que ele se propôs ali para casar, né, nessa temporada. E aí, com a Daphne casada, quem passa a dormir ali no quarto, né, da casa Bridgerton é a Eloise. Então a gente vê os traços de personalidade refletidas ali no cenário. Então aquele quarto que na primeira temporada era da Daphne, a Daphne casou, quem passa a dormir lá é a Eloise. A gente vê então as prateleiras cheias de livros, o telescópio na janela. Então tudo isso é a personalidade da Eloise. Então tudo isso também são elementos que foram criados aí para a série, porque principalmente no Visconde que Me Amava a gente não vê tanto da Eloise. A gente vê poucas coisas, né? Ela investigando ali as ações ali do Anthony. E aí na série ela tem um arco maior, né? Ela tá tentando descobrir quem que é a Lady Whistledown. Então ela também ela se aproxima mais do Theo Sharp, que é um dos personagens que entra nessa nova temporada, que tem ideais parecidos com a da Eloise. Então a gente não tem muito essa relação desenvolvida na série, né, nessa segunda temporada. Então eu acredito que a gente possa ver mais desses dois nas próximas temporadas, né, que já está confirmada a terceira e a quarta. Então a gente pode ver muito mais deles dois. E também a relação que eu gostei bastante aí na segunda temporada foi da Eloise com a Penelope Featherington, né, a Pen, a nossa Lady Whistledown. Então, uma das melhores cenas são as duas juntas ali, principalmente nos bailes, né, nas tentativas da Violet de levar o pretendente para Eloise conhecer, porque ela está debutando pela primeira vez, então a gente vê ela com mais frequência nos bailes, nas festas, e isso atrapalha um pouco a Penélope, né, a conseguir ali as fofocas para ela escrever na coluna. E aí, como eu disse também lá no último vídeo, né, de quem entra na série, de curiosidades do que a gente ia ver na segunda temporada, eu falei que a gente ia conhecer mais esses bastidores da Lady Whistledown, né, já que a gente já conheceu que é a Penelope Featherington, mais pro pessoal lá da alta sociedade, eles ainda não sabem quem é a Lady Whistledown.
Então agora ela corre riscos muito maior do que lá na primeira temporada, né? Por todos esses motivos que a gente viu ali na série. A Heloise descobrindo que é a amiga, né? Na verdade, é a Penelope Featherington. Mas foi muito legal a gente ver esse arco da Penelope nessa temporada, né? A forma como ela descobre as fofocas para escrever na coluna, ela como empresária ali gerindo o próprio negócio, ela avaliando ali, né, negociando para que os garotos que entregam o folheto, né, da Lady Whistledown ganhem mais também, porque o negócio está crescendo e eles não podem ficar perdendo, né, eles têm que ganhar também. Então foi muito legal ver como ela negocia, então ela é uma mulher de negócios também. Foi muito bacana ver essa trajetória da Penelope Featherington. E aí a gente tem vários momentos com o Benedict e o Colin, né? O Benedict se inscreveu para a Academia de Artes e aí ele é aceito. E o Colin aí tá tentando se descobrir aí depois de vários fatores que aconteceram com ele ali na primeira temporada, né, na desilusão com a Marina. E ele visita a Marina também nessa segunda temporada. E ele tem esses momentos com a Penélope. Então a gente tem essas tramas também que a gente deve ver mais nas próximas temporadas. Então, de uma forma geral, gostei bastante, bem diferente da primeira temporada, né? A gente tem uma segunda temporada mais sedutora, que aprofunda mais os personagens, a Kate, o Anthony, né? A Edwina aí com um arco maior, esse espaço maior para as matriarcas da família. E como sempre, né, os figurinos opulentos, né, os cenários que enchem os olhos aí, né, um visual muito deslumbrante. Eu gostei bastante, então a gente tem aí novas temporadas, né, porque a terceira e a quarta já estão confirmadas. E até o momento em que eu gravo esse vídeo, a terceira e a quarta ainda estão confirmadas, né, a gente não sabe das próximas. Então, me deixem nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, curte bastante, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.